Olha, pela segunda vez consecutiva, o Copom manteve a taxa Selic em 15%, confirmando o que a maioria já esperava. E nesse vídeo eu vou te contar por que, mesmo com a Selic lá na casa da mãe Joana, lá em cima, e mesmo com o mercado dividido sobre os próximos passos, ainda assim, para sua carteira de longo prazo, você deveria estar fugindo da renda fixa em determinadas situações. Mas o que isso eu vou te explicar quais investimentos são beneficiados com essa decisão, quais sofrem golpe, o que muda, o que não muda. Então presta atenção nesse vídeo, se inscreve no canal e bora pro conteúdo. A decisão foi tomada e com isso atraiu a atenção de vários investidores, porque eu sei que vários investidores tomam suas decisões de alocação com base em qual é a Selic hoje. Tem uma galera que vê a taxa Selic se mexer, subir e aí muda a carteira. Depois vê a taxa Selic cair e muda a carteira de novo. Daí vê que a taxa Selic está lá estável em 15% e mexe na carteira mais uma vez, seguindo uma filosofia de investimentos em que, olha, você tem que tomar decisões de investimentos olhando para fora, olhando para o macro, olhando para o mercado e não olhando para dentro, olhando para os seus objetivos financeiros, para os seus planos, para a sua tolerância ao risco. E eu entendo quem pensa assim, porque na verdade a Selic afeta os investimentos. Com uma Selic mais alta, ativos de renda fixa pós-fixados passam a render mais. Com isso, muitas pessoas se atiram para a renda fixa. À toa que em 2024 a renda fixa bateu recorde, no ano em que a Selic escalou, em que por acaso foi um ano em que a bolsa caiu. E é justamente por isso que eu dividi esse vídeo em 3 partes. Tá? A primeira parte, investimentos que se beneficiam supostamente ou não com uma Selic mais alta, investimentos que se beneficiam supostamente ou não com uma Selic mais baixa e principalmente, a parte mais importante, o que fazer nesse momento, que eu acredito que para sua carteira de longo prazo você deveria estar em algum cenário fugindo um pouco mais da renda fixa. Bom, vamos começar falando dos investimentos que rendem mais com a Selic mais alta. E vamos começar pela parte fácil, pelos ativos de renda fixa pós-fixadas. Estou falando aqui do Tesouro Selic, eu estou falando de CDBs que tem uma rentabilidade fixada em um percentual do CDI, tipo aquele CDB que rende 100% do CDI, ou 99% do CDI, ou 110% do CDI. Estou falando de LCIs, LCAs, enfim, qualquer tipo de investimento que tenha uma rentabilidade totalmente ligada à taxa Selic ou ao CDI, incluindo aqui também aqueles fundos DI, os fundos com baixíssimo risco que você encontra em alguns bancos e corretoras. Aqui é fácil de explicar porque eles são beneficiados com uma Selic mais alta e prejudicados com uma Selic mais baixa. Pega um CDB que rende 110% do CDI, com a Selic em 15%, por exemplo, esse ativo vai render 16,5% ao ano. Então, quanto mais alta for a Selic, mais ele vai render. Quanto mais baixa for a Selic, menos ele vai render. A rentabilidade dele é um múltiplo da taxa Selic. Aqui um parênteses, tá? CDI e Selic significam a mesma coisa, tá? Significam coisas diferentes, mas a rentabilidade deles, a taxa de retorno é igual. E aqui eu sei que tem outros educadores financeiros que argumentam que outros ativos são beneficiados com a Selic. A gente fala que, olha, um tesouro pré-fixado, por exemplo, é beneficiado com uma Selic mais alta, pelo menos para quem for comprar. Porque, em tese, supostamente, uma taxa Selic mais alta pressiona para que esses títulos, como os pré-fixados, ofereçam taxas mais altas para quem quiser investir neles. E aqui nos pré-fixados, quanto maior for a taxa no momento em que você for investir, mais ele vai render até o vencimento. O ponto é, quem já tinha investido nesses pré-fixados, numa taxa mais baixa e viu essa taxa dos pré-fixados subir, essa pessoa aqui, ela perdeu dinheiro. Porque existe uma relação inversamente proporcional entre preço e taxa de títulos pré-fixados. Então, se você compra hoje um tesouro pré-fixado vendendo 13,57% ao ano e essa taxa sobe para 14,57%, no curto prazo você vai ver uma desvalorização do seu título, embora ele vá render exatamente os 13,57% até a sua data de vencimento. E o oposto também acontece, Se tu investiu nesse título, essa taxa ela cai para 12% ao ano, ele vai ter um retorno um pouco maior nesse curtíssimo prazo. O nome disso é marcação a mercado. Bom, nesse rol aqui de investimentos que supostamente se beneficiam também com uma Selic mais alta, alguns citam fundos imobiliários de papel, aqueles fundos imobiliários em que por trás do código do fundo imobiliário não tem um ou vários imóveis, e sim ativos de renda fixa ligados ao mercado imobiliário, como CRIs, por exemplo. O que eles se beneficiam? Porque se pegar um MXRF11, tu vê que o indexador de boa parte dos CRIs da sua carteira é o CDI. Pega um HGCR11, vê que essa carteira está diversificada em recebíveis. Pega um KNCR11,
Vê que eles têm foco em crédito imobiliário, muitas vezes com uma promessa de remunerar mais do que o CDI, mais do que a Selic. Eles supostamente se beneficiam porque entre quem investir hoje e o vencimento, os ativos vão render mais. Mas, de novo, tem a mesma questão da marcação a mercado aqui. É que quando essas taxas desses recebíveis no mercado aumentam, o preço do curto prazo deles cai, sem contar também o risco de calote. Porque se eu emitir um CRI para fazer uma incorporação, uma construção, um projeto imobiliário, e eu me financiei a CDI lá em 2021, pegando o CDI perto de 2% ao ano, e agora o CDI está perto de 15% ao ano, pô, me ferrei. E se eu me ferrei, eu posso dar calote. Se eu posso dar calote, eu posso prejudicar o fundo imobiliário. Enfim, eu não quero entrar aqui em muitas complexidades, mas só para trazer um rápido panorama de quem supostamente se beneficia, para agora ir para investimentos que se beneficiam com uma Selic baixando. Primeiro, que a gente não pode deixar de citar são as ações. As ações tendem a se beneficiar por alguns motivos. O primeiro, o menor custo de oportunidade. Você, investidor, se não tem uma estratégia muito clara de longo prazo, antes de investir em ações, pensa, que eu vou investir em ações se a taxa Selic está lá em cima? O nome disso é custo de oportunidade. Se eu comprar ações, elas ficarem meio que no 0 a 0 por um ano, eu não fiquei no 0 a 0, eu perdi 15%. Era um ano de taxa Selic onde está. Bom, esse é um fator controverso, tá? Porque é por causa deles que a bolsa muitas vezes fica barata. O segundo motivo porque é bom para as ações uma Selic mais baixa é que as empresas se financiam de forma mais barata. De novo, te coloca no lugar de um empresário que tem uma empresa e essa empresa resolve comprar um terreno e construir uma fábrica e aumentar a capacidade produtiva, e ela resolve fazer isso lá por 2020, 2021, quando a taxa Selic estava lá no chão. Bom, ela pode ter se endividado pra caramba, para fazer esses investimentos. Esses investimentos estão sendo feitos, só que a Selic subiu e foi para onde está. E essa dívida ficou muito cara. E a dívida cara pressiona o DRE da empresa, pressiona margens, atrapalha o resultado. Pelo contrário, uma Selic mais baixa reduz um pouco esse impacto da dívida, essa pressão que a dívida traz. Tem um terceiro fator, que é o valuation das empresas. Quanto é que vale uma empresa? Na teoria econômica, o valor de uma empresa é a soma de todos os seus fluxos de caixa futuros trazidos a valor presente por uma taxa. E quanto menor essa taxa, maior é o valor da empresa. Essa taxa não é necessariamente a taxa Selic, geralmente tem a ver com a curva de juros de longo prazo, mas o fato é que a curva de juros de longo prazo meio que precede o movimento da Selic. Quando a curva de juros está caindo, a taxa Selic meio que tende a cair depois e vice-versa. Isso acaba sendo bom para a bolsa, como você pode ver nessa imagem aqui. Bom, e dentro da própria composição do Ibovespa, a gente tem os setores, Em tese, tem margem financeira melhor, com spread maior, com uma Selic mais baixa. O varejo, a gente tem ali o consumo se aquecendo com crédito mais barato. Construção civil tem financiamento imobiliário mais acessível. Tem também os fundos imobiliários de tijolo, em que existe uma maior demanda por imóveis quando o financiamento fica mais barato, em que a ocupação melhora com a economia mais aquecida, em que há menor concorrência da renda fixa para investidores. E falando deles de novo, os títulos pré-fixados antigos, aqueles que você comprou uma taxa mais alta, se a taxa deles cai, o preço no curto prazo deles aumenta. Agora, prestou atenção, tudo que eu falei, agora te liga nessa revelação, tá? Como você vai investir por longo prazo não deve ter nada a ver com qual a taxa Selic hoje, mas, tá? Geralmente, quem toma decisões de investimentos com base no que está na mídia, no que está na notícia, no que está no ar do mercado, tende a estar sempre do lado errado. Tá comprando na alta e vendendo na baixa. Transferindo sua riqueza para outras pessoas que estão construindo riqueza. Vou explicar melhor essa tese e trazer o passo a passo da nossa estratégia de investimentos numa live gratuita chamada A Maior Transferência de Riqueza da Década, que eu vou te mostrar como ficar sempre do lado certo das transferências de riqueza que volta e meia acontecem. Você não pode perder, é totalmente gratuito, tem muito valor ali. Esse encontro vai rolar no dia 13 de outubro às 19 horas e a inscrição é gratuita, só apertar no primeiro link na descrição, beleza? Quero te mostrar aqui qual o segredo para você saber sempre o que fazer na sua carteira, para você saber sempre quais ativos comprar e quando vender um ativo, independentemente do que aconteça com a Selic. E esse segredo é você ter uma alocação estratégica de ativos. Você não tem que tomar suas decisões de investimentos olhando para fora, olhando para como é que está o mercado, para a expectativa da taxa Selic nos próximos 6 meses. Cara, isso é loucura, isso vai te fazer estar sempre comprando na alta e vendendo na baixa. Você tem que desenhar uma carteira que faz sentido para a sua própria realidade, com base no seu perfil de investidor, na sua tolerância ao risco, nos seus objetivos de retorno. É assim, uma carteira boa para ti pode ser bem diferente do que é uma carteira boa para mim. Mas essa é a base, é desenhar uma carteira, peso fixo em cada classe de ativos,
acompanhar essa carteira, ver quais classes se desviaram, ficaram com peso maior, peso menor do que a média, e fazer o rebalanceamento de forma periódica, que nada mais é do que comprar aquelas classes de ativos que estão com peso inferior ao alvo, eventualmente vendendo um pouco aquelas que estão com peso superior ao alvo. Exemplo real, imagina que sua carteira é 50% renda fixa, 30% ações, 20% FIIs e depois de um ano fica com 60% renda fixa, 20% ações, perderam peso e 20% FIIs. O que você faz? Você ou usa novos aportes para comprar ações, ou vende um pouco de renda fixa, em outras palavras, fugindo da renda fixa, que tendeu a ganhar peso com a Selic mais alta, para comprar ações. Por isso que eu digo que, independente do cenário, você deve estar fugindo da renda fixa nesse momento. E fugindo não é vendendo tudo. Nossa, agora eu mudei, agora minha carteira é só renda variável. Não, isso aí é loucura. Fugindo da renda fixa é não estar comprando mais. Inclusive está vendendo um pouco para comprar renda variável se tiver com peso menor do que o alvo na tua carteira. Agora, como é que você vai saber isso? Quando você tiver um alvo de peso na tua carteira em cada classe de ativos. E olha, investir deveria ser mega simples. Desenhar a tua alocação ideal não é difícil. Se manter fiel à alocação ideal não parece difícil, eu sei que é, porque dá vontade de fazer o contrário, né? Dá vontade de comprar o que está subindo e vender o que está caindo, mas é simples assim, é chato pra caramba. Por isso que um vídeo chamado Alocações de Ativos Boas para esse mês não gera clique nenhum. E por isso que um vídeo chamado Urgente, a taxa Selic manteve-se em 15%, gera clique. A pergunta que não quer calar é, quando fugir da renda fixa e quando se aproveitar dela? Para a carteira de longo prazo, é claro, fuja da renda fixa quando sua alocação de ativos tiver mais renda fixa do que o ideal, quando todo mundo estiver correndo para renda fixa, quando outros ativos estiverem em promoção. Aproveite a renda fixa quando sua alocação de ativos em renda fixa estiver com peso abaixo do alvo e quando você está investindo dinheiro para os seus planos de curto e médio prazo. O maior erro é ver Selic alta e vou vender todas as minhas ações, vou com tudo para renda fixa. Aí ver Selic baixa e pensar, olha, agora é hora de ir para as ações. Esse cara vai estar sempre que nem cachorro correndo atrás do próprio rabo, comprando na alta, vendendo na baixa. Não vai dar certo. Recapitulando, o Banco Central tomou uma decisão, isso vai influenciar os seus investimentos. Alguns se beneficiam com uma Selic mais alta, outros se beneficiam com uma Selic mais baixa. Agora, a única estratégia que funciona no longo prazo é ter uma alocação de ativos bem clara, de acordo com o teu perfil de investidor, de acordo com as tuas características e seguir essa alocação com disciplina. Eu vou te mostrar como fazer isso no evento A Maior Transferência de Riqueza da História, que você pode se inscrever gratuitamente apertando nesse botão. Quero te ver lá. Se você gostou desse vídeo, deixa o dedo no like e era isso. Um abraço.